eu lembro que eu falei para vocês a respeito daquele livro, né? Que é o Procrastinação, né? É um, é um livro bem interessante que tem vários conceitos muito bons, tá? E tem vários exercícios dentro, ah, dentro de vários que a gente pode utilizar para fazer mais operações, deixar de ter medo, né? Então tem algumas coisas que a gente pode, técnicas ou táticas, enfim, que a gente pode fazer para acabar melhorando, né? Uma das táticas é, por exemplo, a gente não precisa mais de força de vontade, a gente precisa construir hábitos, né? Então, força de vontade, né? Lógico, né? A gente vai ali arregaçar as mangas, tirar os sonhos do papel, assim como eu fiz um dia na minha vida, né? E continuo fazendo constantemente. Isso pode até soar um pouco meio vazio, meio sem sentido, entendeu? Mas o que necessariamente a gente precisa para tirar os planos de ação? Empenho real e consistente na construção de hábitos melhores. Eu sei que provavelmente todos nós já devemos saber disso, né? A gente precisa considerar, por exemplo, alguns elementos matemáticos ali da vida. 40% das coisas que a gente faz todo dia são habituais. Então, tudo que a gente faz, escovar o dente, tomar café, ah, trocar de roupa, né? Isso tudo acaba sendo tudo bem habitual, é corriqueiro. Por quê? Porque a gente construiu um hábito ao longo de vários dias, ao longo de várias semanas e anos, né? Naquele livro que tem o Poder do Hábito, né? O autor, na verdade, ele até fala, né, que quando as pessoas transformam as tarefas difíceis em hábitos, elas costumam usar menos força de vontade, porque elas passam a pensar menos nas tarefas em questão. Então a gente tem que pensar, por exemplo, no escovar o dente, né? Qualquer de nós que tenhamos filho, a gente sabe que conseguir fazer com que os nossos filhos escovem os dentes é uma tarefa bem árdua, bem difícil. Mas quando a gente pensa sobre isso, não parece tão difícil para nós, adultos, escovarmos os dentes. Por quê? Porque a gente já passou por um processo, né, de construção desse hábito, né? Escovando o dente de manhã, depois que acorda, né? Depois que toma café, depois que almoça, né? Depois que janta, né? E assim por diante. Então a razão que isso ocorre é que à medida que esse comportamento ele se torna um hábito, requer cada vez menos força de vontade. Então a atividade que a gente começa a desempenhar em diferentes partes, né, distintas, né, principalmente do córtex pré-frontal, onde tem a tomada de decisão, a atividade que requer, né, força de vontade, elas acabam ocorrendo. E essa é uma das lições. Então, se a gente tiver algumas coisas mais difíceis a serem feitas e que a gente deseja torná-las mais automáticas, independente da força de vontade, a gente tem que transformar em hábito. Então, a gente tem que prestar atenção em sugestões e algumas recompensas, né? Porque dessa forma a gente consegue influenciar todo o processo, tá? Até mesmo dentro desse livro, do Poder do Hábito, ele fala bastante de de recompensa, né? Gatilho, recompensa. E, e aí a gente pode conseguir concatenar tudo isso dentro de desenvolvimento de hábitos ligado com uma produtividade. Porque se a gente pode transformar qualquer tarefa repetitiva num prazer, né? Por exemplo, uma das coisas que para mim me trazia bastante prazer era Coca Zero, chocolate, entendeu? Então isso foi sendo construído um hábito e agora eu tirei estou demovendo esse hábito, estou tirando esse hábito, né, inserindo o que? Um novo, né? Então para isso a gente tem todo o processo, é algo que desencadeia, né, e gera um gatilho para você fazer ou tomar aquela decisão, ter aquele hábito e que vai te trazer uma recompensa, né? Então eu estou tirando algumas coisas, inserindo outras no lugar para
tiro a Coca-Cola e insiro, por exemplo, um chocolate, insiro um suco, enfim. Mas quando tem a mesma sensação de prazer ou de recompensa no final. O processo ele pode ser dividido em 5 etapas, né? Decidir quais metas que você quer realizar, decidir como atribuir alguns pontos para você chegar lá, acompanhar todo esse progresso, tem que ser diário, né? Modificar se for preciso e ajustar, e se recompensar, obviamente. Então, como é que a gente certifica, né, de que os astronautas, por exemplo, não ficaram imersos numa escuridão no espaço onde não há ajuda? Então, o processo da NASA, o que a NASA fez? Reproduziu de forma sistemática e repetitiva todas as possíveis condições para que os astronautas, né, pudessem experimentar, que eles poderiam experimentar no espaço, entendeu? Então, no day trade, o que a gente pode reproduzir aqui? Um stop, a gente pode reproduzir uma batida contra a nossa posição, uma tomada, indo a nosso favor, a operação, de repente o preço morre, a gente não sabe o que faz. Então, tudo isso, né, dentro daquelas técnicas de visualização, você consegue fazer. Então, você pode aliar a meditação e depois passar para esse segundo passo, né, que é a parte da visualização. E aí você tem que reproduzir inteiro, reproduzir com os mesmos sentimentos que você vai ter na hora de fazer mesmo, né? Porque a hora que a gente está na conta real aqui, ó, comprei agora, sei lá, no 23, e o mercado morre, e aí, o que eu faço? Então, isso gera um sentimento na gente, um sentimento de medo, de insegurança, batimento cardíaco alto. Como é que a gente controla? Tá? Então, se a gente conseguir utilizar todos esses artifícios dentro ali de uma visualização, dentro de uma meditação, fica muito mais fácil. Tá? Essa é uma das táticas que a gente pode utilizar. Tá?